Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para os que já almoçaram, os que não almoçaram ainda, segura um pouquinho, depois da nossa live a gente almoça, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês ainda estão home office? O nível de estresse de vocês, pelo que eu fiz a pesquisa, tá alto, né? Dr. Rafael. Rafael é um psicólogo altamente conceituado. Sigam lá no perfil dele, é muito bom o conteúdo que ele coloca, eu indico demais. Dando aqui oi pra galera que tá chegando. Vou botar aqui o tema. Fixe seu comentário. A galera que for entrando já vê qual é o tema da nossa live. Tô assinando aqui pra vocês, tá? Galera, eu convidei um professor altamente conceituado, o professor Luiz Alves, que é auditor fiscal do trabalho do Ministério da Economia com exercício aqui no Ceará. Ele vai tirar aqui as nossas dúvidas, muita gente sabendo, meu salário, como é que paga, e a folha de pagamento, e essas férias. As dúvidas elas permanecem, é comum. Até tudo isso passar, é um cenário muito incerto. Por isso que recorrentemente nós estamos professores que já estão aqui com a gente. A gente vai seguir, vai ser mais uma entrevista, perguntas e respostas. Podem ir colocando as perguntas de vocês no linkzinho que tem. É bem aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação dentro de um quadrado. Você clica e você coloca a sua dúvida. Aí ela vai aparecer aqui para todo mundo, tá bom? Podem subir coraçõezinhos. Tiago Carneiro, a galerinha chegou. Eu vou chamar. Seja bem-vindo, Nacélio. Trabalho aqui no editorial do Táxi Prático. Um abraço. Estamos todos como home office. Cristina Frota entrou aqui. Laninha colocando coração. Um beijo, um abraço. Tá, deixa eu chamar aqui o professor para ele. Nossa, foi publicado aqui um negócio no diário da União, nesse minuto. O que será? Depois eu olho. Vai que é notícia ao vivo também, né? Mas deixa eu chamar aqui o professor. Cadê? Professor, mande um oi aí, por favor. Que aí eu vou clicar no seu nome e pedir para você entrar. Deixa eu olhar. Kátia Silene, um abraço. Chegando aí. Só esperando o professor. Isso, ótimo. Pronto, agora deu certo. Tudo bom, professor? Tá aí. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, boa tarde. Como vamos? Estamos aqui nessa situação Tudo mais ou menos, tentando manter né? todos atualizados. Eu queria Ok, que começasse com o doutor se apresentando, contextualizando para aqueles que não lhe certo. conhecem, nesse Ok. assunto que a gente vai abordar aqui, que é a questão dos contratos de trabalho nessa época. Muito bem, então, para quem não me conhece, sou o professor Luiz Alves, auditor fiscal do trabalho e também professor na área de direito do trabalho, processo do trabalho e na área de recursos humanos, né? Já tenho aí uma experiência de algum tempo. Como auditor, já são mais de 20 anos. Então, efetivamente, tem uma boa prática, né? E, na verdade, o motivo dessas lives que estão acontecendo são várias pessoas solicitando, eu já estou participando já de uma terceira, na verdade, a questão dos contratos de trabalho, como é que ficam diante dessa situação de pandemia, né? Que a gente sabe que é uma situação que pode ser, e torçamos para que dure pouco, mas que pode ser que se estenda por muito tempo, não é verdade? Então, o que que acontece? A grande dúvida é como fazer, o que fazer, suspende o contrato, demite, dá férias.
Lógico, é evidente que a medida provisória que saiu, a 927, dá uma ajuda, mas não resolve todos os problemas, não é verdade? Pode acabar causando até Ajudou mais um pouquinho. confusão na interpretação, que essa é mais ou menos esse Sim, com território do certeza. pessoal, muito em dúvida, não sabe se faz, se futuramente chegar uma Isso, fiscalização, vai entender, vai levar em conta ou não, isso, né? A gente sabe que tem isso, é fiscais e verdade. fiscais. Há a questão da interpretação. Lógico, nesse primeiro momento, estamos 6 meses, por força da medida provisória, sem poder autuar, com algumas exceções, né? Podemos autuar ainda a falta de registro, a questão dos graves e iminentes riscos de acidente, em caso de acidente fatal, trabalho escravo, trabalho infantil, tem algumas exceções. Mas, por exemplo, nessa questão das férias, né? A grande dúvida, porque eu não avisei 2 dias antes, que tinha que avisar 30 dias, aí a medida provisória baixou para 2. A fiscalização, efetivamente, não vai buscar uma situação dessa, porque é um tipo de coisa simples, não é o motivo da nossa fiscalização. Nós somos poucos fiscais a buscar, procurar esse tipo de irregularidade, não tem muito o que fazer, né? A gente não vai buscar muito isso. Então, efetivamente, a gente está buscando hoje as questões mais graves. Por exemplo, nós sabemos que o pessoal da saúde está trabalhando bastante. Sim. Nós sabemos que o pessoal da saúde, de supermercados, de algumas atividades estão trabalhando. Farmácias. E há a possibilidade de excesso de jornada. Há a possibilidade de não ter os equipamentos de proteção individual. Então, nesse primeiro momento, dessas pessoas, a ação, se tiver de existir uma ação fiscal, é mais nesse sentido. E vou mais longe. Nesse primeiro momento, de orientação. Porque está todo mundo perdido, essa que é a verdade. A gente sabe que não temos como garantir segurança jurídica nem de hoje até amanhã, nem daqui a pouco. Porque daqui a pouco só a medida provisória muda. A gente entrou ao vivo agora, e agora acabou de ser publicado uma norma no Diário Oficial da União. Não sei qual é, eu estou aqui com você, não olhei. Já pedi aqui para a equipe pesquisar, porque pode ser também, como você disse, referente a uma medida trabalhista, ou o governo normatizando esse anúncio que ele fez agora, de injeção de 40 bi para pagar salário. De bilhões, isso é verdade. Então ninguém isso sabe. É possível. Realmente é um ambiente muito... difícil de dar segurança em alguma coisa. Certo, perfeito. Muito bem, mas vá dizendo aí, pode falar. Tem muita gente assim, tá com medo, realmente tá com medo. Será que eu fecho a folha? Eu não fecho a folha? O que é que vai começar a acontecer? Que eu também não sei se vai ser visto pela questão do Ministério do Trabalho. Acho que o pessoal tá dizendo que tá sem áudio aqui. Não, mas tudo bem, tudo bem. Ah, é? Não, mas tá ok, tá ok. Tá ok, tá dando certo, vai chegar quinto dia útil. Talvez os salários atrasem. Né? É verdade, então, vai acontecer. Outra coisa que eu também recebi muito no privado. Bruno, estou sendo obrigado a trabalhar. A minha empresa não é para abrir, tá na suspensão, mas eu estou sendo obrigado. Então o funcionário ele fica naquela situação, como nós chamamos de sinuca de bico. Se eu não for, eu posso ser demitido. Eu não quero ficar sem emprego. Mas se eu for, eu corro risco de saúde. Então, o que a gente faz nesse momento, né? Qual o posicionamento? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, assim, primeiro, há uma série de empresas que está totalmente liberada para funcionar. Né? A gente sabe até que aqui no Ceará, no estado do Ceará, o decreto do governador aumentou o número de empresas que pode funcionar. Beleza. Isso é uma coisa. Esses empregados têm que comparecer, não tem o que discutir. Eles têm que estar comparecendo. Aqueles em que o decreto não está autorizando, em tese, é para ficar em casa. Né? Aí a empresa tem que dar uma outra solução. E aí qual seria a solução? Aquelas que a medida provisória apresentou, que são férias coletivas, antecipação de férias individuais, questão do home office, enfim, várias situações. O que é que essa empresa está passível de sofrer? No momento, na fiscalização do trabalho, ainda não é possível uma autuação, porque as nossas autuações estão suspensas, com exceções daqueles casos que eu já falei. Mas é possível a autuação por parte do Estado ou do município, porque tem um decreto que suspende o exercício dessas atividades. Aí alguém vai dizer, e pode. A Constituição fala, por exemplo, o comércio, quem define é o governo local, o funcionamento, não é o governo federal. A disputa hoje está em algumas atividades que o governo federal entende que seja ele, como, por exemplo, aeroportos, como, por exemplo, lotéricas, que foi definido recentemente que funcionasse. Por quê? Porque é uma questão de competência. A União, que é o governo federal, tem competência sobre determinadas atividades. O Estado e o município sobre outras. Então, essas empresas estão passivas de multas. Inclusive, as do Estado são pesadas. Eu vi que era R$ 50 mil por dia, se for flagrado trabalhando. Então, essas multas podem ser aplicadas? Podem.
Na área trabalhista, somente nesses 6 meses, só aqueles casos que eu já falei. Se tiver empregado sem carteira assinada, se tiver trabalho escravo, se tiver trabalho infantil, se tiver condições de risco à saúde e segurança do trabalhador, é que seriam autuados de imediato, tá certo? Aí vamos lá, o trabalhador não comparece. É possível punição? Muito pouco provável. Não tem como o empregador dar punição numa situação dessa. Ele está colocando em risco a saúde dos trabalhadores. E outra coisa, se esse cara se contaminar, se esse cara contaminar os demais trabalhadores, não vai sobrar responsabilidade para a empresa? Vai. Quem mandou abrir, se a autoridade sanitária está dizendo que fez? Se o Ministério da Saúde está dizendo que fez, aí você abre, vai jogar uma responsabilidade para cima da empresa. Ou seja, passivo lá na frente, não é verdade? Entendi. Outra dúvida também, aí foi grande quantidade de perguntas. Existiam empresas que, de acordo com o decreto publicado pelo governador, podem, aliás, e devem funcionar. Mas estava realmente todo mundo incerto, com medo. O fornecedor não queria funcionar, o funcionário ficou questionando, porque é aquela coisa. Um supermercado tá liberado funcionar. Liberado. Show de bola. Isso. Só que o fornecedor do supermercado também tem que funcionar. E o fornecedor desse fornecedor. E o fornecedor desse fornecedor tem que funcionar porque a chamada cadeia, né? A cadeia. Ainda que isso não esteja expresso. Não está dizendo isso lá no decreto. É uma questão só de lógica, né? Obviamente que a cadeia vai ter que funcionar. E eu acho que o governador liberou. Liberou esse pessoal, sim. Liberou. Da distribuição. As cadeias estavam todas com medo. Porque não tinha essa expressão. Tentando funcionar e os funcionários também nessa dúvida. Poxa, não vou, não está dizendo, não saiu na televisão desse jeito, etc. É muita desinformação também, ou então, não é nem desinformação, é um excesso de informação, essa aqui é a verdade. A gente está vivendo uma loucura de informação e fica até difícil, você tem que conferir algumas coisas, você não pode acreditar em tudo que sai, você tem que dar uma conferida em alguns sites de confiança para poder você ter certeza que aquilo ali está acontecendo, não é verdade? Tudo bem, pode mandar abraço. O Ismael fez a seguinte pergunta. A prorrogação do pagamento de um terço que pode ser aplicado para férias vencidas, digamos que o limite das férias seja abril. Posso pagar um terço junto com o 13º no final do ano? Primeiro cabe o conselho de férias vencida, que me parece que não é bem o que ele está querendo dizer. O que é férias vencidas pela lei? É quando passa o aquisitivo e o concessivo. Quando passa só o aquisitivo, não está vencido ainda. Então, nesse caso, pode sim pagar um terço lá em dezembro. Por quê? Porque essas férias ainda estão dentro do prazo do período concessivo. Se for o entendimento que eu estou tendo, né? Que assim, na cabeça do trabalhador e de algumas pessoas que lidam com esse ramo, vencido é assim, terminou o aquisitivo, já está vencido. Não. O conceito legal é vencer o aquisitivo, vencer o concessivo e aí férias não foram dadas. Aí, nesse caso, as férias teriam que pagar em dobro, que passou o concessivo. Se for o que eu estou pensando, que eu acho que passou o aquisitivo, não passou o concessivo, pode conceder as férias? Óbvio que pode, e um terço paga até 20 de dezembro. Entendi. Essa aqui é muito comum também. Quando a empresa não tem caixa para pagar os salários ou antecipar férias por 10 dias durante a suspensão das atividades comerciais. O que o professor sugeria? Não tem dinheiro nem para pagar férias, nem tem dinheiro para pagar. É uma situação não muito fácil, né? Vamos lá. As férias teriam que ser pagas. Não tem escapatória, exceto um terço que fica adiado para dezembro. A questão do salário teria que ser mantido. Não foi aprovada a suspensão do contrato de trabalho sem salário. Não foi. Pelo que a gente está sabendo, vai ser aprovado. Inclusive o governo pagando uma parte desse salário. Também não vai pagar tudo. Então, assim, não tem saída. Porque ficar em casa ou ficar em home office, enfim, de qualquer forma, vai ter que ter o pagamento do salário. A suspensão automática do salário está proibida. Posso negociar com o sindicato? Pode. Pode fazer um banco de horas? Pode, mas o salário tem que ser mantido. O que seria o banco de horas? Ele estaria tendo débitos de hora, não é isso? Eu estou em casa, não estou fazendo nada, nem home office, nada. Não estou fazendo nada. Estou com débito de banco de horas. Lá, quando a atividade da empresa voltar, eu pago na forma de trabalho. Só que hoje o salário tem que ser mantido. Por quê? Porque o banco de horas, o que é que eu estou? Estou sem trabalhar, mas estou recebendo e vou pagar isso lá na frente. Então, não tem saída. Não foi aprovada a suspensão. Não é possível a redução salarial, que é uma pergunta muito comum. Por quê? Porque
A medida provisória diz que é força maior. E se você for lá no item que no artigo 503 da CLT, fala que pode reduzir 25%. Esse artigo, pessoal, não se aplica, porque tem um negócio chamado Constituição, que vale mais que a CLT, que está acima da CLT. E a Constituição exige a presença do sindicato. Então não tem escapatória. A redução salarial só pode acontecer com a negociação com o sindicato. Professores sindicatos estão participando? Estão. Vários sindicatos estão negociando. Porque o que é melhor? Preservar o emprego. Porque essa mesma CLT diz o seguinte, ó, se reduzir salário, ou reduzir jornada, ou reduzir os dois, tem que ser garantido o emprego. Porque veja a maluquice, como é que seria? A empresa consegue a redução do salário e em seguida demite, pagando uma rescisão menor. Não teria lógica? Não teria lógica. Não teria lógica. Para o então, funcionário e para a lei não tem lógica, né? Isso, e também na Constituição. Então, assim, esqueçam aquele 503. Aquele 503 não se aplica. Ah, porque a medida provisória decretou força maior. Ah, porque o 503 permite reduzir. Não, pessoal, aquilo ali é antes da Constituição. A CLT é de 43. Aquele artigo foi acrescentado em 51, a Constituição é de 88. Então, a Constituição prevalece da CLT. Então, respondendo de forma objetiva, não tem saída. Se não tem dinheiro para férias, vai ficar inadimplente? Vai ficar com problema de realmente não pagamento do trabalhador, né? E esse não pagamento é ponto de fiscalização. E pode ser, sim. Não sei se vai ter autuação, não posso garantir, que nós estamos com a suspensão e nós não sabemos como vai ficar o posterior, porque o que é que a gente está achando que vai acontecer? Quando terminar esse período, vai dizer assim, o que aconteceu durante a pandemia, esqueça. Pode ser que isso aconteça? Pode. É como se tivesse uma anistia, mas isso sim, não está escrito ainda. O que está escrito hoje é, não pode autuar hoje, durante 6 meses. Vários itens. Mas depois... a irregularidade aconteceu durante a pandemia, vai poder autuar? Não sabemos ainda, mas é possível que saia alguma coisa nesse sentido depois. Né? Entendi. Micael está perguntando, mas com a MP não pode existir trabalho por esse prazo de 10 dias? Logo se pode cobrar as horas? Eu entendi errado? Vamos lá, como é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Micael. Vai, de novo aí. Sim, Micael está bem no final, é? É. Pode dizer, pode dizer. Mas com a MP não pode existir trabalho por esse prazo de 10 dias, certo? Logo, não se pode cobrar essas horas. Esse período não de suspensão... Não estou entendendo, não pode... sim, não se pode ter o trabalho, suspensão de 10 dias, não pode ter nenhuma suspensão. Então, esses 10 dias seria o quê? Um banco de horas. Agora, o banco de horas tem que ser efetivado, tem que ser sacramentado, entendeu? Não pode ser, exatamente. Nem que seja de uma forma agora, rápida, enfim... mas tem que sacramentar esse banco de horas. Porque se não sacramentar o banco de horas agora, nem banco de horas vai ser. Ou seja, ele vai ter direito de receber e não vai nem ter como obrigação de pagar lá na frente. Então, o que é que a empresa tem que correr? Ou faz o banco de horas, ou dá férias coletivas, ou dá férias individuais, ou dá home office, mas tem que sacramentar, ou seja, tem que colocar isso no papel, de forma clara, dizendo o que está acontecendo nesse período, tá certo? Sobre 1/3 das férias, esse valor é para ser colocado nas rúbricas do E-Social ou retiramos? Uma grande polêmica está gerando, porque uma grande empresa, eu não vou dizer o nome, porque eu não vi a informação, mas alguns contadores me passaram que uma grande empresa desse ramo de contabilidade andou dizendo que as incidências dos encargos vão ser no pagamento de 1/3. Não é esse o entendimento legal. Não é esse o que diz a legislação. Nós trabalhamos com regime de competência, ou seja, se as férias forem dadas em março, as incidências são em março, inclusive em cima de 1/3. O que aconteceu foi a prorrogação do pagamento, que a gente nem chama prorrogação, o diferimento, ou seja, colocar o pagamento do 1/3 para dezembro. Isso quer dizer o quê? Para aliviar o caixa das empresas. Então, minha sugestão, declare em março, se for férias em março, tudo com 1/3. E as incidências vão ser em cima disso, logicamente, desse período. Porque nós trabalhamos, nós que eu digo na área trabalhista, né, não é regime de caixa, é regime de competência. Então, se o gozo das férias for em março, é em março que tem que incidir 1/3. Eu vou dar só um exemplo na fiscalização do trabalho. Aí, vamos lá. Muitas perguntam. Como é que a fiscalização age numa situação dessa? Simples. Estou eu fazendo um levantamento de débito de FGTS de uma empresa que pagou as férias atrasadas. Pagou bem depois do período. O que é que eu levo em consideração para fim de licença do FGTS? O mês do gozo. Eu quero saber em que mês aconteceu o gozo. E é ali onde eu vou calcular o FGTS para fim de autuação. Então, a fiscalização do trabalho há muito tempo já age desse jeito. É regime de competência e não regime de caixa. Certo? Acho que assim, muita atenção aí, pessoal. É informação muito importante. Como o professor colocou, está saindo muita desinformação e orientações sem fundamento.
Como o senhor acabou sem de colocar. fundamentos. Então é importante a gente prestar muita atenção para orientar bem os clientes e depois não vir Sim, reclamar que fez porque isso. disseram, a fiscalização chegar e talvez pegar isso, não tem o que fazer. Isso, porque como essa é uma questão antiga, que não houve mudança, porque veja, a medida provisória apenas adiou o pagamento. Como adiou o pagamento do FGTS? Quando eu digo vai ter as incidências, não precisa pagar agora. O FGTS de março, de abril, de maio não foi adiado, então você vai ter as incidências agora. Outra coisa, não deixe de declarar. E eu faço aqui uma distinção. Uma coisa é o sonegador, outra coisa é o inadimplente. Quem é o sonegador? Nem paga, nem declara. Quem é o inadimplente? Declara, mas não paga. Então você tem que declarar. Embora esteja suspenso o pagamento do FGTS, provisoriamente, por 3 meses, mas você tem que declarar no prazo devido. Aliás, a Caixa Econômica já soltou uma circular de como é que você tem que fazer essa questão do FGTS. Entendi. Vamos mandar um abraço aí. Lourenço, Uma boa adesão aí. uma pessoa trabalhava numa loja e foi demitida devido à pandemia, mas não era carteira assinada. O que fazer? Pode demitir durante o Covid-19? Pode, o pessoal não tem estabilidade, não. Bom, sem carteira não precisa nem dizer a empresa, não precisa se entregar, porque registro ainda pode autuar, né? Então, trabalhar sem carteira assinada continua sendo a irregularidade, mesmo na pandemia, pode a fiscalização pegar e autuar. Então, é caso de justiça do trabalho. Aí a pergunta em seguida, pode demitir durante a pandemia? Pode. Agora, calma. Não demita pensando que, tá na pandemia, eu não devo nada. Não é assim. O fato de estar na pandemia, você está demitindo para reduzir quadro, porque não está achando que vai diminuir o quadro. Mas a empresa não fechou, a empresa não quebrou, a empresa não está ainda em situação ruim. Apenas você está reduzindo o quadro. Quais são os pagamentos? Iguais. Todos os pagamentos de uma indenização de uma demissão sem justa causa. E aí eu já quero emendar isso aí com a história da força maior. A força maior do artigo 501, 502, 503 da CLT só permite pagar a indenização pela metade se a empresa fechar. Se a empresa ou o estabelecimento fecharem em decorrência da pandemia. Professor, o que é que eu pagaria pela metade? Pagaria as indenizações de aviso prévio, de férias proporcionais, 10º proporcional e a multa do FGTS cairia para 20%. Agora aqui tem um detalhe, é uma pegadinha da legislação. No FGTS, só cai para 20% se houver o reconhecimento pela Justiça do Trabalho. Ou seja, você vai ter que fazer um acordo com o empregado e homologar na Justiça do Trabalho para poder pagar os 20%. Porque se assim não ocorrer, não é 20%, é 40%. E volto a repetir, força maior só vai se aplicar metade das indenizações no caso de quebra da empresa. Eu estou só com dificuldade, não quebrou, não se aplica a força maior para fim de rescisão. Volto a repetir. Entendi. Vou colocar aqui uma pergunta que fica mais fácil de ler. Vamos lá. Acho que apareceu aí para o senhor também. Apareceu. O professor tem algum comentário sobre o artigo 486 da CLT? Muito discutido. Eu sabia que vinha, né? Por quê? Porque, na verdade, esse artigo está sendo muito divulgado, inclusive por alguns juristas renomados e respeitados, dizendo que esse 486 vai ser a saída das empresas, que as empresas usem o 486. Pessoal, de novo aqui, tudo muita parcimônia. O que é o 486? O famoso fato do príncipe. Quem seria o príncipe? O poder público. O poder público chega e determina um ato em que minha empresa fica inviabilizada de funcionar. Se aplica nesse caso também? Sim, pode se aplicar. Calma só nos seguintes detalhes. Há uma forte interpretação da justiça e de alguns juristas de que, nesse caso do fato do príncipe, é igual à força maior. Seria, inclusive, um tipo de força maior. Tem alguns que chegam a dizer que é uma espécie de força maior o fato do príncipe. Então, se aplica o fato do príncipe igual à força maior, a rescisão só cai pela metade nas situações de quebra da empresa. Uma mera dificuldade não vai ser suficiente para que eu use o 486. E o que é que diz o 486? Que quem pagaria a indenização seria quem? O poder público. Inclusive, o próprio presidente da República, eu soube, não cheguei a assistir, que andou dizendo que usem o 486 contra os estados e contra os municípios. Entrem na justiça contra o estado. Não sei se efetivamente ele disse isso, mas vamos lá. O que é que ele está querendo dizer? Se foi o governador que mandou fechar, se foi o prefeito que mandou fechar, entre contra a prefeitura e contra o governo do estado para pagar as indenizações de seus empregados. É simples assim? Não, não é simples assim. Por quê? A justiça vai analisar o seguinte, meu amigo, 1 mês ou 2 foi suficiente para quebrar sua empresa? Que história é essa? Me mostre seus balanços, me mostre sua situação financeira.
Outra, o poder público vai se defender. E vamos que você consiga ganhar. Vai receber isso quando? Porque brigar com o poder público você pode esperar em berço esplêndido. Não vai ser uma briga fácil. Vai ser uma briga longa. Então, usar o 486 pode? Pode. Mas se prepare para brigar e gastar dinheiro na justiça. Então, seria melhor usar o quê? Se você vier a quebrar, use o artigo da força maior. E não o 486, que você vai atrás do governo para pagar essa indenização. Pode ir? Pode. Pode vir indenização? Pode. Agora, vai ser fácil? Não. Porque precisa ter a quebra da empresa. Isso eu estou dizendo como interpretação majoritária, ou seja, tem gente que entende diferente, óbvio, eu já vi juiz dizendo que não, que pode usar de qualquer jeito o 486. E aqui um outro detalhe que eu quero te chamar a atenção. O 486, há uma forte interpretação de que o governo só pagaria duas coisas, o aviso prévio e a multa do FGTS. O resto seria o patrão, tá certo? Ou seja, décimo, férias, tudo seria o empregador. Só sobraria para o governo a multa do FGTS e o aviso prévio. É muito bem, a sua colocação ela é muito importante, porque na internet as pessoas saem vendendo soluções que aparentemente são muito fáceis e muito práticas. Pronto, vamos aplicar. Agora nós não precisamos pagar. E acha que simplesmente, pronto, acabou. Acabou, exatamente. E, como você disse, deite em berço esplêndido e espere o poder público apresentar a sua defesa. E você vai gastar dinheiro com o seu jurídico. Ué, você estava quebrando e você tem dinheiro para aplicar no seu jurídico? Como é que é essa história? Né? Que história é essa? Você está gastando com advogado, então você tem dinheiro. Então significa que essa crise não lhe quebrou. Se não quebrou, o Estado não vai pagar nada. Perfeito. Né? E outra coisa importante que a gente não pode esquecer. O artigo 2º da CLT, que é bem antigo, desde a época que a CLT foi criada, diz o quê? Que o risco do empreendimento e o risco do negócio quem corre é o empregador. Tudo bem, ele vai dizer, não, mas o Estado me interferiu, é verdade. Mas, pessoal, tem que ter a quebradeira. Se não houver a quebra efetiva da empresa, não tem como usar esse 486. Se você usar, vai. Pode ser que ganhe, pode, com grande chance de ter uma grande briga. No final, ganhar e não levar. Tem sensação pior? Você ganhou e não levou? Sem falar que você vai até o TST, que o Estado vai recorrer, a Prefeitura vai recorrer, e você vai gastar um absurdo de dinheiro que poderia ter pago os empregados. Então, assim, pode usar? Pode, porque é um tipo de força maior. Mas não é a melhor solução. A melhor solução é a negociação com o sindicato. Eu não sei por que a dificuldade de procurar os sindicatos. Os sindicatos estão atendendo. Eu sei que várias categorias já fecharam negociação. Então, a saída é procurar os sindicatos. Entendi. Então, acho que um abraço. Eu acredito que tenha sido assim, a melhor colocação até agora. Porque realmente as pessoas já estão tudo atrás. Calma aí, gente. Como você disse, a gente não está nem um mês parado ainda. Eu sei que é um prejuízo, é evidente. Isso, mas não chega a inviabilizar totalmente. Exatamente. Perfeito. Isso. Doutora Ananias fez uma pergunta aqui. Pode comentar sobre licença remunerada? Nossa, Ananias, um abraço aí para você. Meu amigo, é o seguinte, a licença remunerada, o que acontece? Está no artigo 133 da CLT, que diz que a licença remunerada por mais de 30 dias perde as férias. Beleza. Eu não aconselho usar a licença remunerada. Vou dizer por quê. Há uma interpretação muito forte, e é como eu estou dizendo, direito não é matemática. Direito é uma caixa de cupim. Tem saída para tudo que é lado. Tem argumento para tudo que é lado. Então, estou dizendo o entendimento que prevalece. Licença remunerada, geralmente, é no interesse do empregado. Não é bem o caso. O empregado não está querendo ficar de licença. Está ficando de licença na marra. Então, você pode usar o inciso seguinte, o da paralisação das atividades da empresa. Por uma decisão do governo, eu tive que parar minhas atividades. Aí, se essa paralisação for mais de 30 dias, o trabalhador perde as férias. Só que aí tem uma polêmica. E como fica o 1/3? Ele vai ter direito ou não vai ter direito? Há entendimento de que diz que tem. Eu perco o gozo, mas não perco o dinheiro. Recebi, que eu estava de licença, estou parado, aliás. E 1/3 teria que pagar também. Só que essa é uma decisão um pouco polêmica, aliás, eu sugiro licença remunerada, que é pedido da empresa, né? É pedido da empresa, e não do trabalhador, então isso não é bom. É melhor usar a paralisação das atividades da empresa. Por exemplo, a empresa parou para fazer uma detetização, parou para fazer uma reforma, e agora parou porque o governo mandou. Tem mais sentido usar esse artigo, o 133. Mas ainda assim tem uma discussão. E 1/3 teria que pagar. Aí, na minha humilde opinião, esse 1/3 poderia pagar até o dia 20 de dezembro.
se você perde as férias, o gozo, você não tem mais como gozar férias, você perdeu totalmente, mas esse 1/3 pagaria até 20 de dezembro, certo? Entendi. Vamos fazer essa pergunta aqui também muito boa. O empregador poderá optar pela redução da carga horária e salário? Não. Essa resposta é o seguinte, querendo usar aí o 611, o 502, 503 da CLT. Não pode o empregador sozinho reduzir carga e salário. Professor, mas está reduzindo o salário. Pessoal, isso é um acordo individual, não pode. Tanto a Constituição como o artigo 611-A vão exigir a necessária negociação coletiva. Então, reduzir salário e reduzir carga horária sozinho o empregador não é possível. Veja que a medida provisória não trouxe nada disso. Por quê? Porque precisa da negociação coletiva. E a única coisa que ele trouxe que caiu fora logo foi o artigo 18. No dia seguinte ele teve que revogar, porque caíram em cima e mostrar que não podia. Se a pessoa mandar o trabalhador para casa, suspender o contrato, suspender o salário, pagar o que quisesse, você está vendo que isso não seria possível? E se ofender a Constituição, seria derrubado facilmente. Olha, não esqueça que apesar de estarmos numa crise, existe um negócio chamado Constituição. Veja o que aconteceu ontem, o Supremo suspendeu a medida provisória do Bolsonaro que estava praticamente acabando a lei de acesso à informação. O Supremo suspendeu. Não é porque nós estamos numa crise que vai ficar sem dar informação para o público, para os jornalistas, para os veículos de imprensa. Então, não é porque nós estamos numa crise que suspendeu a Constituição. Não é possível, entendeu? Então, nesse caso, não pode. Entendi. Vamos pegar mais um aqui. Pois não. Deixa eu ver aqui. No caso da pandemia, a empresa fica desobrigada de pagar um aviso prévio? Tem que indenizar? Ou como poderá ser feito? Pronto. No caso de pandemia, a empresa fica desobrigada a pagar o aviso prévio, tem que indenizar, como poderá ser feito? Bom, não é que está desobrigada, não. Presta atenção, vamos separar as coisas. Eu estou demitindo porque quero agora, na pandemia, porque está diminuindo minhas atividades. Vai pagar tudo. Vai pagar tudo e tudo inteiro. Se vai ser indenizado, entrar para trabalhar, não vai ser difícil, né? Porque ele está em casa. Não existe aviso em casa, que também não previra essa possibilidade. Tá aí uma coisinha que a medida provisória podia ter trazido, aviso prévio em casa. Que a gente sabe que tem isso na prática, mas é proibido pela legislação. Então, nesse caso, seria indenizado. Seria indenizado. E a segunda situação é se a empresa quebrar. Aí, se a empresa quebrar, aí o aviso prévio cairia pela metade e a multa do FGTS cairia pela metade. Mas nós não temos aqui aviso prévio pela metade no caso da demissão normal. Certo? Entendi. Professor, o banco de horas, como a MP não exige sindicato, poderia ser feito um termo de acordo entre empregado e empregador? Só para repetir, porque deu probleminha aqui. Vamos lá. Um banco de horas, com a MP, como a MP não exige sindicato, poderia ser feito um termo de acordo entre empregado e empregador? Sim, o banco de horas, sim. O banco de horas está liberado, a patrão e empregado pode fazer negociação do banco de horas sem problema. Inclusive, o prazo para compensar aumentar, né? Que era quanto? 6 meses, passou para 18 meses. Então, você tem uma possibilidade, né? Conferir aqui, mas é isso mesmo, se eu não me engano, é 18 meses. 18. Pronto, a compensação em até 18 meses. Qual era o prazo anterior? 6. Então, pode ser feito individualmente? Pode. É uma boa saída o banco de horas. É uma boa saída. Agora, calma também. Quando ele vier pagar esse banco de horas, no máximo 2 horas extras todo dia. No máximo. Não pode ser 3, nem 4, nem 5, nem dobrar o expediente, não. Certo? Entendi. Próxima. Qual o entendimento quanto à demissão por força maior? Seria aplicável? Quais verbas devem ser pagas? Já foi respondida. O força maior só se a empresa fechar. O entendimento, claro, está no artigo 501, 502, 503, mas principalmente no 502. Somente se a empresa fechar o estabelecimento ou a própria empresa que pagaria pela metade o aviso, as férias proporcionais, 10º proporcional e a multa do FGTS. E aí com um detalhe, a multa do FGTS precisa de um aval da Justiça do Trabalho, porque está na lei do FGTS claramente lá. Precisa estar reconhecida pela Justiça do Trabalho a força maior. Se isso não acontecer, não seria 20, seria 40. Agora, estou demitindo normalmente, só por causa da diminuição da minha atividade e tal, sem ter quebrado, não pagaria pela metade, certo? Professor, posso descontar o banco de horas negativo do empregado durante a pandemia na rescisão?
Sim, é possível. Nesse momento, sim. No mundo normal, não seria possível. Mas o banco de horas, o nome já está dizendo, é crédito e débito. Se tem mais débito do que crédito, é possível, sim, na rescisão. Agora, limitado a quê? A um salário do trabalhador, porque esse artigo não foi revogado. O artigo 477 diz que é limitado a um salário de desconto. Se passar disso, a empresa vai perder esse dinheiro. E a rescisão pode ser feita online, já que o funcionário não pode comparecer à empresa ou ao sindicato? Pois é uma situação bastante interessante, né? Demais. Você pode mandar, é bastante interessante. Aliás, ontem a dúvida era exatamente uma homologação, o sindicato exigindo a homologação no prédio do sindicato. Imagina a situação. Mas vamos lá, o pagamento. Hoje, com a modernidade, aí a dificuldade seria se o trabalhador não tiver conta em banco. Mas se tiver conta em banco, lá a coisa principal, ou o pagamento. Aí alguém vai dizer, mas o trabalhador tem que conferir. Claro, você manda a rescisão por e-mail, você manda a rescisão por WhatsApp, para ele dar uma conferida, e ele dá um ok por e-mail, dizendo que concorda, que aceita, que vai receber. Mas se ele disser que não aceita, que não concorda, a empresa paga do mesmo jeito para garantir o prazo. Aí depois o empregado reclama que ele acha que tem direito. Então, a empresa, quando ele disser assim, eu não concordo com tal valor, e a empresa, não, vai ser isso aí mesmo, você vai receber isso aí mesmo, e eu vou depositar na sua conta. Acabou, segurou o prazo. O empregado pode reclamar? Lógico, pessoal, porque não teve homologação, não teve ninguém para conferir, e ele não tem obrigação nem de conhecer os direitos e nem saber fazer conta. Perfeito. Então, ele pode sim reclamar depois, tá certo? Então, não tem muito estresse nesse caso. Agora, se for em dinheiro, o negócio complicou, porque ele terá que ir em algum canto buscar esse dinheiro, né? Vamos aqui. Pode dizer. As férias iniciadas em 1º de abril. Pagamento será até o 5º dia útil de maio. Isso, é 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. Provisoriamente vai ser isso aí, né? 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. E um terço pode pagar até 20 de dezembro. Não esqueça que não é a primeira parcela do 13º, é a segunda. Um terço pode pagar até 20 de dezembro. Tá aqui a pergunta, o Orlando aqui, o doutor Orlando acompanhando a gente, perguntou, aviso prévio indenizado pode ser feito por e-mail ou WhatsApp? Pode, se aceita provisoriamente, temporariamente, o sistema, os meios eletrônicos e informáticos. E se eu disser para você que no direito do trabalho até de boca se aceita, só qual é a dificuldade? A prova de que o cara deu aviso prévio, só isso. Mas se eu tiver 3 testemunhas, 2 testemunhas dizendo que eu dei um aviso para alguém, está valendo. Porque no direito do trabalho, muita coisa se aceita informalmente. Tem valor também, tem valor jurídico. Então, já se aceita até verbal, até por telefone. Quantas pessoas não são demitidas às vezes por telefone? O problema é a prova. Como é que eu provo que eu dei o aviso? Então, o meio eletrônico é suficiente. E para o pessoal ficar mais tranquilo, o WhatsApp está servindo de prova na Justiça do Trabalho. Quantas condenações nós não temos tendo por uso do WhatsApp? Fora do horário, você sai do expediente e está lá um monte de mensagem para você resolver ainda hoje, isso é hora extra. Quantas vezes você não tem gravação de vídeo, áudio, que você pega situações de assédio moral, sexual, a justiça aceita como prova. Então não vai aceitar numa hora dessa? Vai, com certeza. Entendi. Um abraço, Orlando. Obrigado aqui pela sua participação. Um abraço. O banco de horas para uso em prazo até 18 meses, não é somente em caso de paralisação das atividades? Vamos ler agora. Durante o estado de interrupção, por meio do acordo da compensação. Durante o estado de calamidade, fica autorizada a interrupção das atividades pelo empregador, ter o regime especial de compensação por meio do banco de horas em favor do empregado, estabelecido por meio de acordo. Exatamente, é isso mesmo, está correto. A sua pergunta é isso mesmo. Somente em caso de paralisação das atividades, você tem até 18 meses para compensar. Se você quiser usar um banco de horas em que os trabalhadores estão trabalhando, cairia na regra normal. Aqui é você parou, o pessoal está com débito de banco, e aí você tem até 18 meses para compensar. É isso mesmo. Entendi. Mas se a assinatura ocorrer no termo, pode ser feito por WhatsApp ou internet, ainda sobre a indenização? Se for assinada no... Vamos ver como é que é a pergunta. Acho que é Bergri. Que eu não estou acompanhando aqui. É uma das últimas, Ele vai colocar. Ele, com certeza... Coloquei. Pode colocar aí. Enquanto ele não coloca, vamos responder essa daqui. Pronto. 6 meses nos termos da CLT, seria somente caso a empresa esteja sem funcionamento ou não? 6 meses. Isso, é isso mesmo. De banco de horas. Vamos então separar as regras. A empresa está parada, está gerando um banco de horas negativo
para o empregado, ou seja, positivo para a empresa. Eu posso compensar quanto? Até 18 meses depois. Eu vou estar anotando aqui para acompanhar depois. Eu estou trabalhando, está sendo feito um banco de horas comigo, óbvio, é evidente que aí o prazo é 6 meses para compensar. Agora eu quero 12 meses, nem 6 nem 18, tem que chamar o sindicato para fazer um acordo coletivo. Eu tenho a terceira opção. 6 meses é pouco, eu quero chamar o sindicato para fazer 1 ano, é possível também. Empresas que dispensaram os funcionários, mas não ficou claro se seriam férias, ou seja, não ficou registrado o aviso de férias 48 horas. Pode ocorrer essa efetivação retroativa, o MTE flexibilizará esses prazos? Eu não vou sugerir que faça retroativo, porque o fiscal vai estar mandando você fazer uma irregularidade, né? Não existe essa possibilidade de retroativo. Agora, o que eu posso garantir é que a fiscalização... Garantir não, dizer que a fiscalização tem mais o que fazer, que procurar se um aviso foi dado ou não com 48 horas, sinceramente falando, nós não seremos colocados no mercado para fazer procurar uma besteira dessa, assim, uma firula dessa. Nós temos coisa muito mais grave para ir atrás. Agora, é óbvio, evidente que tem que ter uma forma de você ter avisado. Aceita-se até eletronicamente. Mas eu não tenho eletronicamente, porque passou a data. Você vai ter que dar um jeito de provar que foi avisado. Na verdade, o governo deveria ter tirado até esse aviso. Avisar de hoje para amanhã, avisar de hoje para 48 horas. Porque a regra era 30 dias, era muito. 30 dias era demais. E na coletiva, 15. Né? Mas, de forma bem sincera, a fiscalização não vai perder muito tempo procurando isso aí. Certo? Fique mais tranquilo. Em relação a isso, fique mais tranquilo. A Adriana perguntou se multa de GRRF pode ser paga depois. A multa de GRRF, que é a rescisória, né? Que eu saiba, o que ficou adiado foi o FGTS. Porque, inclusive, a medida provisória fala que se o empregado for demitido, se antecipa tudo e tudo tem que ser pago no prazo dos 40%. Então, não deram adiamento dos 40%. Deram adiamento somente no março, abril e maio do FGTS e a rescisória tem que ser paga à vista. E, aliás, um detalhe, se você tiver atrasado não, esticado o pagamento de março, de abril e de maio e demitir alguém nesse meio, tem que antecipar o dessa pessoa, tem que pagar antecipadamente. Em que prazo? No mesmo prazo que vence os 40%. Então tem que pagar a GRF. Jonathan perguntando, as férias podem ser interrompidas caso as atividades possam voltar? Como ficaram nesse caso? Não se falou, e aí eu vou dar uma olhada na medida provisória, que ninguém consegue decorar tudo, não. É muita coisa, né? Muita coisa, a gente não consegue decorar tudo. Mas deixa eu ver aqui. Ele falou da interrupção de férias, pessoal, somente do pessoal da área de saúde, se eu não estou enganado, certo? Aqui ele fala exclusivamente, está aqui, durante o estado de calamidade, o empregador pode suspender férias ou licença não remunerada dos profissionais de saúde que desempenham funções essenciais, ou seja, não esticou para todos os trabalhadores. Então, no rigor, qual é a sugestão? Não dê muitas férias longas, dê férias, a medida provisória permitiu 5 dias, não permitiu? No mínimo 5 dias de férias individuais, e na coletiva nem mínimo tem. Não precisa nem ser 10, porque estava lá 10 no mínimo, né, na CLT, e no máximo 2 períodos por ano. Isso acabou com a medida provisória durante esse tempo. Então, minha sugestão, dê férias pequenas. Aí, se for o caso, renova. Se não for o caso, volta. Porque aqui só fala de interrupção do pessoal da área de saúde e de outras atividades essenciais. Não fala de todo mundo. Entendi. Pergunta aqui recorrente. Os empregados que estão no teletrabalho têm direito ao vale-refeição, /alimentação? Boa pergunta, excelente pergunta. Transporte suspende, não tem nenhum problema. Transporte por quê? Porque transporte é para ir e voltar. Você nem foi nem voltou, não tem vale-transporte. Né? E não tem como o empregado dizer que tem direito. Não. Você vai fazer o quê? Vender o vale-transporte? Que não pode? Inclusive, falta grave, vender o vale-transporte, você não está usando. O alimentação, você vai cumprir a convenção. Se a convenção está em vigor e não faz nenhuma exceção, mantenha o pagamento. Aí agora vem a segunda opção. Não está na convenção. O patrão paga porque quer. Aí tem polêmica. Se ele suspender, poderá ter problemas futuros, e poderá não ter. Por quê? Quando ele fornece voluntariamente, é como se aderisse ao contrato de trabalho. É como se fosse uma cláusula do contrato de trabalho. Então, ele não pode voltar atrás, porque piora a situação do trabalhador. A segunda opção é que pode, porque nós estamos numa casa de força maior. Então, ele poderia suspender esse pagamento. Então, tem polêmica. Não tem polêmica estando na convenção. Estando na convenção, mantenha o pagamento. Não estando na convenção, é que você terá uma coisinha.
Suspende ou não suspende? Não suspende. Porque você pode ter um problema de passivo lá na frente, o trabalhador buscar isso atrasado. Agora, negocie com o sindicato para suspender provisoriamente. O cara está em casa, já está se alimentando na casa dele. Então, você faz um acordo, de novo, chamando o sindicato, porque o sindicato aceitando, ele tem força maior que a lei. Então, você, empregador, foge de um possível passivo lá na frente. Né? Entendi. Pergunta aqui da Rebeca. Vai aparecer aí na tela. Muito bem. Aplicar férias coletivas de 10 dias, o texto pagaria apenas em dezembro. Exatamente. Você pode dar férias, não tem mínimo, viu, Rebeca? Não tem mínimo de 10 dias. Qualquer tempo você já pode dar férias coletivas. Inclusive para quem tem menos de um ano, etc, etc. E o pagamento do terço seria para pagar no dia 20 de dezembro, junto com o 13º. Cuidado, pessoal, que isso é uma opção. O governo está mandando você pagar um terço em dezembro, não. Está dando uma opção para uma questão de fluxo de caixa. Mas você tem dinheiro para pagar hoje? Pague. Agora, eu não quero pagar para não... a minha situação não ficar ruim financeiramente, aí eu adio o pagamento para dezembro, tá certo? Entendi. No caso de férias de funcionários que não têm período aquisitivo, como fica? A lei permite conceder, inclusive para férias futuras. Se quiser, vamos supor que essa coisa prolongue, que a gente não quer que isso aconteça, mas vai que prolonga, você já torrou as férias desse ano, pode inclusive antecipar de 2021. Aí qual é o problema? E se ele for demitido no meio do caminho? Esse dinheiro que foi pago a mais pode ser abatido? Pessoal, estamos numa situação excepcional. Vai poder abater. No mundo normal, ia dar problema. Por quê? No mundo normal, o empregador pode antecipar a férias do empregado? Pode não. Se ele fizer e pagar todinho, o empregado for demitido, ele não pode descontar, porque ele deu a férias que quis. O empregado não precisava, o empregado não tinha adquirido direito e ele fez aquilo ali que ele quis. Nesse mundo excepcional que nós estamos vivendo, é possível sim dar férias, ele ser demitido e abater o que não tem direito. É possível. Agora, calma. Tudo tem um limite, limitado a um salário do trabalhador. Vai que você antecipou 2 férias desse cara. Vai ficar complicado um pouquinho, não é verdade? Porque você... Vai ter férias no próximo ano? Não. Vai ter férias esse ano? Não. Tirou. E já tirou e já recebeu. Então, não teria férias nenhuma. A situação complica quando ele é demitido no meio do caminho e não teria direito às férias. Entendi. Fora a medida 97, ataque do sindicato, existe alguma outra legislação a seguir? Bom, estamos aguardando, né? A gente sabe que de hoje para amanhã sai mais coisas, daqui a pouco tem que fazer umas 20 lives, porque todo dia sai uma medida provisória. É verdade. Então, assim, por enquanto, você vai seguir o que está no sindicato, o que está na medida provisória e o que está também na CLT. Que a CLT, os 2 artigos principais, aliás, o principal é o artigo da força maior, né? E o resto continuou valendo, com exceção do que a 927 alterou. E volto a repetir, alterou por esse tempo. Vale até quando? Até 31 de dezembro desse ano, né? Então, não esqueça, por enquanto só, não vejo uma outra legislação aqui de cabeça recordando que você tem aplicação. Entendi. Professor, a gente está se aproximando aqui de 1 hora. É o tempo que o Instagram vai derrubar a gente. Quando você tiver vai derrubar já. Ele derruba. Então, eu acredito que aqui a gente conseguiu sanar muita dúvida do pessoal. Inclusive, tem gente pedindo para a live ficar salva, que vai assistir depois, que vai fazer essa consulta. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui, fantástica. Eu diria que no âmbito previdenciário trabalhista foi a mais completa, conseguiu dar segurança para o pessoal. Portas abertas para voltar, outros dias, mudança. Lógico, também, né? Fica às ordens. Outra mudança, outra live. Faça aí as suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro é o seguinte, que as pessoas tenham cuidado com as informações. Eu também recebo muita maluquice, né? A gente que é desse ramo está recebendo umas informações completamente malucas. Então, vejam nos sites oficiais se aquilo ali é verdade. Né? Não acredite em tudo que qualquer pessoa diz. Verifique o histórico dessa pessoa, se essa pessoa realmente é do ramo ou não é. Então, assim, maluquice do tipo, é moleza usar o 486, é moleza usar a força maior, faça isso. Calma, tudo com calma.
lembre-se de um detalhe, pode ser que isso não dure muito, que não chegue a ponto de derrubar o negócio, de quebrar o negócio. Então, você não pode usar o 486 automaticamente, né? Sim. Outra coisa importante também, manter a tranquilidade junto aos trabalhadores de que o mais importante nesse momento é a manutenção dos empregos. Os trabalhadores vão estar abertos? Vão. Os sindicatos também vão estar abertos para fazer negociação? Vão. Eu tenho conhecimento de 3 sindicatos que fecharam boas negociações. Porque o importante é manter o emprego. Né? Ninguém está aqui torcendo para que quebre tudo e que todo mundo vá para a rua. Ninguém está torcendo para isso. Né? A fiscalização está suspensa por 6 meses, um monte de autuação, deixando de fora só algumas graves. Fora isso, o resto está tudo sem poder autuar. Já é uma situação. Nós, aliás, auditores, estamos agora, fomos considerados atividades essenciais no último decreto, nós vamos passar a orientar a população, inclusive nessas empresas que estão trabalhando. Então, calma, tem que ter tudo calma e verificar o fundamento das informações e a fonte das informações, tá certo? E um forte abraço a todo mundo e obrigado aí pelo convite. Obrigado, professor. Um abraço. Tudo de bom, meu amigo. Tá. Então, muita gente mandando coração, agradecendo. Foi fantástica realmente essa live. O professor esclareceu muita coisa. Bruno, essa live vai ficar salva. Tá, eu vou salvar essa live se você convidar todos os seus amigos para nos seguir, para nos acompanhar, para visitar o nosso site. Então, divulga, compartilha com todo mundo, coloca nos teus stories, escreve, sigam lá Ataques Prático, que eu vou salvar essa live aí para vocês e para esclarecer todo mundo. Eu vou entrar ao vivo hoje, 4 horas da tarde, com um contador, dono de empresa de contabilidade, Dr. Daniel, é cliente nosso. Vai colocar aqui os posicionamentos dele como empresário contábil, ok? Então, chama todo mundo, 4 horas da tarde, quero vocês aqui para acompanhar esse bate-papo que eu vou ter com o Daniel, ok? Um abraço, até mais.